Tá, gente, hoje a gente vai começar, de fato, o livro de Timóteo. Na semana passada a gente fez uma introdução que está lá no YouTube, se alguém perdeu e quiser olhar depois, que foi bem interessante para entender todo o contexto de como foi escrito. E hoje a gente vai começar o capítulo 1, mas antes ali conversando com o Henrique, a gente meio que parou aqui, vocês viram essa confusão aí de informações, só para tentar recapitular as datas, para a gente ter mais contexto ainda antes de a gente começar a ler. Aí tu tem esse arquivo aí, né, Henrique? Tá aí? Tá, não sei se tá vendo. Beleza. Aí tem algumas datas importantes da vida de Paulo, que foi o escritor do livro de 1 Timóteo, né? Desde o nascimento, que a gente viu ali que ele conviveu no mesmo período em que Jesus, apesar deles não terem se conhecido nessa época. 33 depois de Cristo aconteceu, mais ou menos, né? Todas essas datas são aproximadas, tá? Não é nenhuma definitiva. Aconteceu a conversão dele. Ele era um perseguidor, né, dos cristãos, e o próprio Jesus se revelou a ele depois que ele ressuscitou, depois que foi para os céus, ele apareceu para Paulo, e desde então daí Paulo teve a transformação de vida dele, que passou de um cara que perseguia os cristãos a um cara que foi perseguido por ser cristão. Então ele vai para Jerusalém, onde ele conhece Pedro, ali aproximadamente 36 depois de Cristo. Pedro e mais algum outro apóstolo, mas eu não me lembro. Não foi Tiago, todos os apóstolos. Eu não me lembro os nomes de quem. Talvez foi Tiago, né? ele viu E o Pedro, Tiago. com certeza. Uh, Depois ele começa a obra dele, tem vários acontecimentos históricos que acontecem, tem a segunda vez que ele vai para Jerusalém novamente, mas em 46 depois de Cristo ele começa as famosas viagens missionárias, que é basicamente ele sai pelo mundo aí levando a palavra de Deus para vários lugares e implementando igrejas. Então, cada viagem não é necessariamente para um único destino, mas ele passa por vários lugares. E nessa primeira viagem é quando ele passa por Listra, que é onde o nosso Timóteo nasceu. A Bíblia não fala se ele conheceu Timóteo nessa primeira viagem, mas acredita-se que provavelmente foi nessa viagem que a família de Timóteo, no caso a mãe e a avó dele, conheceram a palavra, porque a gente sabe que elas eram judias e se converteram ao cristianismo, tá? Depois ele volta mais uma vez para Jerusalém, por volta de 48 depois de Cristo. Matheus, só um versículo aqui. Atos 16, tá? Versículo 1. Paulo chegou também a Derbe e a Listra, que é o que tu tá falando. Havia ali um Isso. discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Tá, isso aí é Atos, só que ele tá falando da segunda viagem. Aqui é a segunda? Uhum. Tá. Isso, daí a gente já vai chegar aí. Ó, 48, daí ele estava em Jerusalém, e daí depois ele já parte para a segunda viagem, que é exatamente aquilo ali que o Henrique falou, que está Tá, retratado em Atos, beleza. que é Entendi. o encontro de Paulo com Timóteo. Aí ele já estava grande, ele já estava inconformado, tinha ali pelos 17 anos. A galera da cidade falava que ele era um cara legal, e Paulo confirmou isso e convidou ele para seguir ele, Beleza, tá? agora Então, entendi. isso. Daí eles andam juntos e pelo resto da segunda viagem e depois na terceira viagem também, que acontece aí por 52. Tá? Nessa terceira viagem, Paulo dá uma parada legal ali em Éfeso, que é a igreja a qual está o contexto ali da carta de 1 Timóteo que a gente vai falar hoje, tá? Essa igreja que Paulo conhecia bem e que ele trabalhou 3 anos nela, tá? Depois disso, ele continuou viajando e em algum momento, né, que eu falei, ele começou a ser perseguido e teve a primeira prisão domiciliar. Domiciliar, no caso, ele era preso em casa, não chegou a ser aquele calabouço ainda que a gente conversou na semana passada, né, que o Henrique deu o exemplo, que ele foi até lá. Tanto é que, por causa disso, ele ainda recebia muitas visitas e continuou evangelizando outras pessoas, gentios, lá em Roma. Depois ele foi liberto e essa libertação aconteceu depois de Atos 28, que é o final do livro de Atos. O que significa que no final do livro de Atos ele estava preso. É isso que a gente tem em Atos. Depois disso, a gente crê que ele foi liberto por causa do conteúdo que tem em outras cartas, tá? E só que daí a partir de agora fica um negócio assim que a gente não tem precisão das datas certinho, mas a gente acredita que depois disso que ele foi solto é que foi escrita a 1 Timóteo.
Ele continuou levando a palavra de Deus para outros lugares, provavelmente a Espanha, que era o lugar que ele queria ir, que a gente viu ali na Bíblia que o Henrique trouxe, talvez. Mas dali eles estavam indo para Macedônia, daí no caminho eles passaram em Éfeso, aquela igreja onde eles já estavam. Timóteo ficou ali e Paulo seguiu a viagem para levar o evangelho, tá? E daí depois de alguns anos, ali por volta de 64, ele é preso novamente. E daí só que dessa vez é aquela prisão tensa ali, a prisão calabouço, que ele É. sofre bastante ali. E depois ele é morto, decapitado ali por Nero. A carta de 1 Timóteo entraria aqui, né, Matheus? Isso. E a segunda, lutei um bom combate aqui, né? A segunda foi escrita durante a prisão. Ou a prisão calabouço. Isso, a prisão ruim. Show. Todo mundo na mesma página, deu pra entender, né, pessoal? Agora o Matheus vai pegar os versículos ali. Ah, e muito... Tem que E muito... habilitar. Ah, desculpa. Não, E tranquilo, muito, pode falar. e muito do que a gente vai ver hoje na carta de Timóteo tem a ver com essas discussões, né? Se a gente querer entrar nesses meandros de, tipo assim, querer determinar qual é a data, tipo, ter certeza de uma coisa que não vai mudar nada no final, né, Matheus? Isso. Senão a gente fica louco. Isso. E E não é não é o... não é para isso o evangelho, né? Exatamente. O mais importante é a mensagem que está ali colocada na carta. Isso. Perfeito. Beleza, eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá. Vocês estão vendo aí? Uhum. Então, recapitulando um pouquinho só sobre algumas informações importantes assim do contexto, além dessa baita meu Deus, Recapitulação. recapitulação que a gente acabou de fazer, é que a gente tem que lembrar que é Paulo que escreveu e faz parte das cartas pastorais, que são essas cartas que falam sobre o dia a dia da igreja e dão várias dicas valiosas para quem está na liderança da igreja. Dentre essas cartas, além de 1 Timóteo, tem 2 Timóteo e Tito, tá? Um mapinha sobre as coisas que a gente falou. A igreja é localizada em Éfeso e eles estavam a caminho da Macedônia, ali na esquerda superior, tá? E depois, lá na esquerda, lá superior também, lá na Itália, na Bota, né, que a gente fala, foi onde aconteceu as duas prisões, a primeira e a última, né? E a última onde terminou o ministério ali do Paulo. Lembrando um pouquinho de para quem que é endereçada essa carta, é para Timóteo. Timóteo que ele tá aí nas primeiras gerações aí dos filhos crentes aí, para quem é do meu time aí de filho de crente. Timóteo estava na primeira geração desses filhos e ele ainda tinha essa coisa assim super não comum de ter duas gerações acima dele que já eram cristãs, que era tanto a avó dele quanto a mãe dele eram cristãs, então ele aprendeu sobre Jesus desde pequenininho. Tanto é que quando Paulo conheceu ele, se admirou com ele e convidou ele para fazer as viagens, que ali quando a gente viu as datas, viu que já foi na segunda viagem missionária de Paulo, que ele começou a seguir, Timóteo começou a acompanhar ele nas viagens, tá? Agora vamos ler, então, os versículos. Capítulo 1, versículo 1, tá? Prefácio e saudação. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com vocês. Então aí já está claro para nós que foi Paulo que escreveu, ele mesmo se apresenta ali, então a gente não vai duvidar disso. E como é tradicional de outras cartas, ele se apresenta e ele começa a falar da onde é que está vindo essa, entre aspas, como é que pode dizer, de onde é que está vindo essa autoridade para estar falando, trazendo esses mandamentos, né? Ele está dizendo, não, eu sou apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, foi Deus que se revelou a mim, é por isso que eu estou trazendo essa mensagem para vocês. É importante isso, né? Porque nos traz da onde é que vem essa autoridade, né? E algumas pessoas falam que talvez, apesar de ser uma carta pessoal para Timóteo, talvez essa carta pudesse ser lida depois na igreja. Então, por isso também é importante esse prefácio. E ali, filho na fé, acho que a Yasmin colocou alguma mensagem ali, né, gente? Eu não consigo ver o
que tem muitas informações aqui. Eu posso ler? Que é- Ela botou, imagina a honra de ser chamado filho na fé de Paulo. Pois é, né? Bah, eu acho muito triste também. E, e é isso aí, a gente tinha falado um pouco sobre o relacionamento que eles tinham, né? É um filho espiritual de Paulo, né? O próprio Timóteo. Isso me lembra um vídeo do Subirá Filho, né? O amigo do Henrique, que ele fala, tem um vídeo que ele fala sobre amizades e que ele fala que é importante na nossa vida a gente ter 3 tipos de amizade. A gente tem que ter um amigo Timóteo que esteja um pouquinho, como é que eu posso dizer, que possa aprender com a gente, que a gente possa levar os ensinamentos, ter como discípulo, como esse filho espiritual. A gente tem que ter um amigo como Paulo, que esteja à frente da gente para nos ensinar, para a gente ser discípulo, mas também a gente tem que ter um amigo Barnabé, que a gente vai ver em outros livros, como Atos, que é um cara ali que estava do lado de Paulo e, entre aspas, tá, não achava Paulo grande coisa, entendeu? Podia discutir porque é um amigão de igual para igual e tanto é que eles discutiram, a gente vê esse versículo, tá? Mas é só uma coisa que eu me lembrei, que algo que a gente pode aprender com esse relacionamento que os dois tinham. Para quem quiser a referência que o Mateus deu, Atos 15:36, quando Paulo e Barnabé se separam. Beleza. É porque é bom esses amigos para colocar nosso pé no chão também, dizer que a gente não se achar muito. E daí, beleza, ali no. Ah, tá, peraí, mais uma coisa, tá? Desculpa, tá? No versículo 2, ele começa com a saudação ali, graça, misericórdia e a paz, né? Uma curiosidade é que, na maioria das cartas, ele começa com graça e a paz. Nessa, ele acrescenta a misericórdia, tá? E não tem uma explicação certinha, mas faz sentido esse misericórdia, a palavra misericórdia, com o conteúdo que ele já vai abordar no capítulo 1. Assim, acho que eu prefiro acreditar que é uma escrita inteligente de Paulo e que essa palavra também tem um propósito por ter sido acrescentado. Tá? Advertência contra falsas doutrinas. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso, para admoestar, corrigir, tá? Certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogia sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo dessa admoestação, dessa correção, né, é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Ali a gente vê que a gente já tinha falado, né, que ele estava numa viagem rumo à Macedônia e quando ele estava nessa viagem foi pedido para que Timóteo permanecesse em Éfeso para cuidar dessas coisas que estavam acontecendo, que a gente já tinha falado também no contexto, que uma das coisas que é mais repetidas aqui é combater as falsas doutrinas, que falando melhor seriam falsos ensinamentos, tá? Tanto é que ali está dizendo, não diz exatamente o que era esses falsos ensinamentos. Não diz assim, eles estão dizendo que Jesus era tal pessoa, estão dizendo que lá o Velho Testamento não, a carta não chega a citar, mas a gente sabe ali que ele fala, nem se ocupe com fábulas, genealogia sem fim. Fábulas são coisas fantasiosas, né, coisas que estavam inventando. Genealogias, né, a questão de árvores genealógicas do Velho Testamento, talvez eles estivessem querendo saber algumas coisas a mais sobre os personagens, suas origens, que poderia, mas essas coisas estavam trazendo discussões. Mas em seguida ele vai falar discussões inúteis. Então tá querendo dizer que tipo assim, cara, isso aí não tá levando a lugar nenhum, tá só confundindo as pessoas, não é o mais importante. Então temos que parar com isso. E o objetivo, né, dessa correção é o amor, gente. Isso aí é o por amor a vocês, por amor à igreja, que a gente viu também ali naquele contexto das datas. E Paulo já conhecia aquela igreja, ele ficou 3 anos ali. E esse versículo talvez seja um dos versículos mais importantes assim do livro, porque o objetivo dessa admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Por que isso é importante? Quando a gente viu lá o contexto do início ali na Bíblia NAA, fala que o tema principal é a mudança de vida, tá? E as consequências que um verdadeiro ensinamento, uma verdadeira doutrina traz,
que uma falsa doutrina não traz. Falsa doutrina traz discussões inúteis, confusão. Um bom ensinamento, que é o Evangelho, traz um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. Tá bom, gente? Coração puro no lugar de... Ó, eu escrevi aqui. No lugar de um cheio de desejos pecaminosos. Boa consciência no lugar de uma carregada de culpa, que é o que procede de quando tu não está no ensinamento correto. E uma fé sem hipocrisia, né? Ao invés de uma fé de alguém que é pretensioso, né? Que deseja ser alguma coisa que não é. Beleza? Vamos continuar. Ô, Matheus, Pode uma falar. coisa que a gente falou também, eu acho que foi em Éfeso, eu acho que foi na carta de Efésios, que era justiça, bondade e verdade. Paulo sempre traz o que é certo e a gente faz o que é errado por eliminação, né? Assim como tu fez. Se aqui coração puro, boa consciência e fé sem hipocrisia, o contrário seria um coração sujo, né? Uma consciência que condena a prática e uma fé falsa, né? Uma fé que não bate com... Uma crença que não bate com o comportamento, né? Isso aí. E aqui ele vai continuar falando, né, o que estava acontecendo. Ó. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. A gente está bem autoexplicativo essa parte. E agora, depois que ele fala sobre como a galera não está nem entendendo o que está falando, ele vai começar a falar sobre a lei, que acredito que era uma dessas coisas que eles estavam falando, coisas besteiras sem saber aquilo que eles estavam dizendo, né? Sobre o objetivo da lei. Ô, Matheus, Perfeito? desculpa te Pode falar. interromper. Vamos fechar e vamos abrir outra que tu vai ter um minuto só para não Claro. interromper, porque vai mudar de assunto. E se tu voltar na anterior, eu acho muito engraçado, para aproveitar esses segundos que tem ainda, pessoas, isso serve para mim e para vocês, quando a gente tem certeza de uma coisa, mas a gente está errado. Tipo assim, provavelmente esses caras que Paulo está criticando aqui, os que atormentavam a igreja de Éfeso, eles falavam com certeza, entendeu? Eles tinham certeza do que eles estavam falando, com convicção, mas eles estavam errados. Então, quando tu escuta um discurso muito convincente, não é a garantia de que o cara tá certo. Ele pode estar convictamente errado, entendeu? Ele tem certeza daquilo, mas ele tá errado. Então a gente tem que ter muita atenção nesse sentido. Eu vou fechar aqui e vou abrir outra, tá? Perfeito.